Capítulo 183, Falsos cognatos em inglês. Falsos cognatos, também conhecidos como falsos amigos, são palavras que, embora pareçam semelhantes em dois idiomas diferentes, têm significados diferentes. No aprendizado da língua inglesa, os falsos cognatos podem causar muita confusão, especialmente para falantes nativos de português, pois muitas palavras em inglês parecem semelhantes às palavras em português, mas têm significados totalmente diferentes. Aqui estão 52 exemplos de falsos cognatos em inglês que você deve conhecer para evitar mal-entendidos. Actual, esta palavra não significa atual, mas real ou efetivo. Anticipate, não significa antecipar, mas prever ou esperar. Assist, não significa assistir, mas ajudar ou auxiliar. Attend, não significa atender, mas participar ou assistir. Avocado, não significa advogado, mas é uma fruta, o abacate. Camera, não significa câmera, mas câmera fotográfica. College, não significa colégio, mas faculdade. Comprehensive, não significa compreensivo, mas abrangente ou exaustivo. Costume, não significa costume, mas fantasia. Data, não significa data, mas dados. Eventually, não significa eventualmente, mas finalmente ou por fim. Expert, não significa esperto, mas especialista ou perito. Fabric, não significa fábrica, mas tecido. Grasp, não significa grasnar, mas agarrar ou compreender. Idiot, não significa idiota, mas estúpido ou imbecil. Journal, não significa jornal, mas diário ou revista acadêmica. Kind, não significa quindim, mas tipo ou gentil. Library, não significa livraria, mas biblioteca. Maior, não significa maior, mas prefeito. Notice, não significa notícia, mas aviso ou notificação. Office, não significa ofício, mas escritório. Parente, não significa parente, mas pai ou mãe. Particular, não significa particular, mas específico ou particular. Pretend, não significa pretender, mas fingir. Push, não significa puxar, mas empurrar. Realize, não significa realizar, mas perceber ou dar-se conta. Record, não significa recordar, mas gravar ou registro. Sensible, não significa sensível, mas sensato ou razoável. Sensitive, não significa sensitivo, mas sensível. Soap, não significa sopa, mas sabão. Sympathy, não significa simpatia, mas compaixão ou condolência. Tax, não significa táxi, mas imposto. Tramp, não significa trampolim, mas vagabundo ou andarilho. Vender, não significa vendedor, mas fornecedor. Wagon, não significa vagão, mas carroça. Actually, não significa atualmente, mas na verdade. Agenda, não significa agenda, mas pauta ou ordem do dia. Balloon, não significa balão, mas bexiga ou balão de ar. Cartoon, não significa cartão, mas desenho animado. Desk, não significa disco, mas escrivaninha. Exit, não significa êxito, mas saída. Factory, não significa fábrica, mas fábrica. Legend, não significa legenda, mas lenda. Lunch, não significa lanche, mas almoço. Novel, não significa novela, mas romance. Parente, não significa parente, mas pai ou mãe. Private, não significa privada, mas particular ou privado. Resume, não significa resumo, mas currículo. Sensible, não significa sensível, mas sensato. Conhecer esses falsos cognatos pode ajudar a evitar mal-entendidos e melhorar a sua compreensão do inglês. Lembre-se de que a melhor maneira de aprender é praticar, então tente usar essas palavras em suas conversas em inglês para se familiarizar com seus verdadeiros significados.